Entre 1872 e 1876, a expedição Challenger, liderada por um navio britânico, mapeou o fundo do mar e fez uma das maiores descobertas que já tivemos: a Fossa das Marianas. Atualmente, este é o ponto mais profundo de todo o planeta Terra. É tão profundo que é praticamente impossível explorarmos tudo com a tecnologia que temos no momento, sendo que, quanto mais estudamos, mais perguntas aparecem. Neste vídeo, você vai conferir exatamente isso: 10 segredos da Fossa das Marianas, para os quais nós ainda não possuímos respostas. Desde sua verdadeira profundidade, barulhos misteriosos, as formas de vida que estão por ali e mais sobre o buraco negro dos oceanos. Para começar, vamos abordar qual sua verdadeira profundidade. Indo direto ao assunto, conforme medições, a profundidade aproximada da Fossa das Marianas é cerca de 10.935 metros. A título de comparação, o Monte Everest, a maior montanha que existe em nosso planeta, chega somente a pouco abaixo dos 8.850 metros. Esse número por si só já é bem impressionante, não é mesmo? Mas e se eu te falar que ele pode ser ainda maior? A precisão atual das medições é bem maior do que em 1872, com certeza. Porém, nós ainda não temos um número final sobre essa profundidade. Ainda existem incertezas que podem ir de dezenas de metros ou até mais. Então, ainda não podemos afirmar com 100% de finalidade de que atingimos o seu fundo. Com relação ao que sabemos sobre essa fossa profunda, a coisa é ainda mais complicada. Estudos indicam que cerca de 5 a 20% do oceano foram explorados apenas, e isso quando falamos em superfícies. Com relação ao fundo do mar, pesquisadores da Ocean Discovery League afirmam que apenas 0,001% foram visualizados até hoje. Ou seja, é perfeitamente possível que existam pontos mais profundos que a Fossa das Marianas, e nós só não o descobrimos ainda. Afinal, nem mesmo a Fossa das Marianas nós sabemos onde termina. Quando falamos de uma profundidade tão grande, com quase 11.000 metros, há um outro detalhe igualmente surpreendente: a pressão esmagadora. Na profundidade máxima do local, há uma pressão esmagadora de até 1.100 vezes a pressão do nível do mar, o que traz consequências extremas. Sempre que queremos enviar um veículo de inspeção, ele precisa ser super reforçado para aguentar a pressão sem deformar, colapsar ou implodir. Já quando falamos em organismos vivos, qualquer ser vivo que possua pulmões ou bolsas de ar são completamente esmagados nessa profundidade, pois o gás pulmonar é drasticamente comprimido, entrando em colapso. É impossível para um ser humano, sem a proteção adequada, chegar a um local com uma pressão tão alta. Mas, ainda assim, há várias formas de vida capazes de viver por ali, como os tais peixes alienígenas. É claro, quando falamos em peixes alienígenas, não estamos falando necessariamente de animais vindos de outro planeta, mas sim de criaturas mas tão bizarras que parecem ter surgido de outro mundo. Em geral, essas espécies de peixes possuem uma constituição física completamente diferente do que estamos habituados. Ossos e esqueletos enrijecidos para resistir à grande pressão. Frequente ausência de olhos, devido à escuridão total. Até as suas maneiras ainda pouco conhecidas de locomoção. Ainda é muito pouco o que sabemos sobre eles. Um destes esquisitões do fundo do mar é o peixe caracol das Marianas, que já foi encontrado a incríveis 8.000 metros de profundidade. Esses peixes sobrevivem em condições de escuridão total, já que a luz solar não é capaz de penetrar tão profundamente assim. Além, é claro, do frio extremo e da pressão altíssima. Sua alimentação basicamente é de apenas crustáceos minúsculos. E por viverem em uma região tão profunda,
não possuem predadores. Ou seja, tirando a falta de luz, um frio extremo e uma pressão absurda, eles vivem tranquilamente por ali. Mas isso tudo levanta uma pergunta que muitos já devem estar se fazendo. Qual o limite? Até que ponto um peixe consegue sobreviver normalmente? Pois saiba que ainda não temos as respostas para estas perguntas. Há relatos de peixes desconhecidos nadando em regiões ainda mais profundas. Do mesmo modo como conhecemos muito pouco do fundo do mar, também conhecemos muito pouco sobre os habitantes dessa região. Tudo o que encontramos nas zonas abissais, ou seja, todas aquelas abaixo de 6.000 metros de profundidade, é uma grande novidade para a ciência. É impossível apontarmos com precisão, mas provavelmente há milhares de espécies ainda não descobertas nas profundezas. E a razão para isso é simples. Nós ainda não conseguimos chegar até lá. Apesar de sabermos pouco, há sim alguns esforços para pesquisar essa região, como foi o caso do Fenduze, o submersível chinês que mapeou parte da região. O submersível, que vinha mapeando o local desde 2024, descobriu em julho de 2025 uma comunidade enorme de milhares de moluscos e vermes vivendo a 10.000 metros abaixo do nível do mar. Essa é uma descoberta incrível. E, em um primeiro momento, a grande questão foi sobre o que alimentava essa comunidade, já que nada mais chegaria até tal profundidade. O que os cientistas descobriram foi que eles se alimentam de compostos químicos, como sulfeto de hidrogênio ou metano, que acabam vazando do fundo do mar, sendo transformados em energia pelos peixes. No estudo publicado, os cientistas relataram que essas comunidades são sustentadas por fluidos ricos em sulfeto de hidrogênio e metano, e são transportados ao longo de falhas que atravessam camadas profundas de sedimentos em trincheiras, onde o metano é produzido microbianamente, a partir de matéria orgânica depositada. É como se, por viverem em uma região tão inóspita, onde nem mesmo o sol penetra, eles tivessem de improvisar com o que tinham em mãos. A vida sempre encontra um meio de prosperar. Mas é importante deixarmos algo claro. Quando falamos especificamente de micro-organismos, sabemos que, diferentemente de peixes, há uma enorme comunidade microscópica deles na Fossa das Marianas. Eles não apenas sobrevivem, como também prosperam por ali, mesmo na escuridão total, frio intenso e pressão absurda. Um exemplo bastante famoso é o de uma bactéria chamada de Coellia marinemaniae, que é, até então, o organismo que melhor sobrevive em pressões extremas. Já a bactéria Shewanella violacea é totalmente adaptada para sobreviver aos frios extremos. São os nomes complicados, eu sei, mas o importante aqui não é gravarmos o nome, mas sim entendermos o que esses micro-organismos representam, uma prova de que a vida consegue se adaptar mesmo nas condições mais adversas possíveis. A principal arma secreta desses organismos está justamente no seu corpo em miniatura, o que faz com que suas células sejam bem diferentes das nossas. Enquanto nosso corpo seria deformado em um local de pressão tão intensa, é como se as células dos micro-organismos fossem mais flexíveis e estáveis, quase que feitas sob medida para esse tipo de situação. Além disso, assim como a comunidade de moluscos e vermes encontrados pelo submersível chinês, os micro-organismos também conseguem tirar sua energia das fontes químicas presentes no fundo do oceano. Isso tudo é o que nós sabemos, ou podemos supor, sobre os micro-organismos. Mas ainda há muita coisa que nós não sabemos. Por exemplo, até hoje nós ainda não sabemos quantas espécies diferentes existem por ali, como elas interagem entre si, ou se há um limite máximo do que elas podem suportar. O grande desafio é que, na maioria dos casos, quando os cientistas trazem esses micro-organismos para a superfície para estudá-los, eles acabam não sobrevivendo.
É como se, do mesmo modo como não somos capazes de sobreviver no fundo do oceano, eles também não são capazes de sobreviver por aqui, na superfície. Isso apenas significa que nós conhecemos quase que literalmente apenas a pontinha do iceberg. E por que é tão importante assim estudar esses micro-organismos, além das possíveis formas de vida nas zonas abissais? Ora, porque essas criaturas podem guardar segredos valiosos. As adaptações que elas são capazes de fazer para sobreviver podem ser o ponto de partida para os cientistas desenvolverem novas tecnologias, novos medicamentos, além de diversas soluções para nossos problemas da superfície. Afinal, se eles conseguem sobreviver em condições tão extremas, talvez tenhamos uma coisa ou outra para aprender com eles. Não concorda? Agora, um dos maiores mistérios que vem desafiando os cientistas ao redor do mundo são os barulhos misteriosos captados na Fossa das Marianas. É de se esperar que, quando falamos de um lugar a milhares de metros abaixo do nível do mar, encontraríamos o silêncio absoluto, não é? Pois é exatamente o contrário. Por incrível que pareça, o fundo da Fossa das Marianas é um lugar barulhento. Para verificar isso, os cientistas instalaram vários microfones submarinos na região e captaram sons quase que de outro mundo. Um destes sons, gravado entre 2014 e 2015, recebeu o nome de Western Pacific Biotwang. A gravação, que dura cerca de 3 segundos, começa com sons de baixa frequência, algo em torno de 38 Hz, e termina com notas metálicas agudas, chegando a cerca de 8.000 Hz. Algo bizarro. Durante muito tempo, os cientistas não tinham a menor ideia do que poderia estar causando esse barulho. Muitos teorizavam que poderia ser algo geológico, como as rochas se movendo, ou correntes marítimas, ou mesmo vulcões submarinos. Havia também os que acreditassem que o barulho vinha de alguma coisa vivendo ali no fundo, alguma espécie de animal desconhecido. Algo diferente de tudo que já vimos, talvez. Porém, com o tempo e com a ajuda da inteligência artificial, os cientistas foram descartando as opções. Nada de seres desconhecidos, eventos geológicos e climáticos, nem mesmo ruídos de navios. A explicação, ou pelo menos o que se acredita, é que o responsável por estes barulhos são as baleias. Mais especificamente, a baleia de Bright pode ser a grande responsável por este barulho, ou pelo menos é o que a teoria mais provável diz. Os cientistas acreditam que elas são as responsáveis por terem sido vistas várias vezes próximas à região em que o som foi captado. Além de que este barulho realmente se assemelha ao que elas produzem. Mas então, isso significa que todas as perguntas foram respondidas? Não necessariamente. Nós ainda não temos a certeza do porquê a baleia de Bright faz esse barulho. A maioria das outras espécies de baleias produz barulhos para ocasiões específicas e em períodos específicos. Por exemplo, quando precisam migrar ou se reproduzir. Contudo, esse som captado na Fossa das Marianas foi registrado em vários períodos diferentes do ano, o que não costuma ser algo comum nas baleias. Além disso, nós também não sabemos exatamente a que profundidade esse som foi captado. Por que essas baleias estariam nadando tão profundamente na Fossa das Marianas? Por que elas fazem esse barulho repetidamente? Qual o objetivo delas? Ou algo que ainda está na mente de todos? Será que esse barulho é realmente delas? Ou apenas bastante parecido? Essas são perguntas para as quais nós ainda não possuímos respostas. Nós citamos que um dos possíveis motivos para o som captado poderia ser dos vulcões submarinos. Quando falamos em vulcões, nós logo lembramos de montanhas entrando em erupção e soltando rajadas de lava pelos ares. Mas eles nem sempre são assim. Na verdade, há vários vulcões submarinos na região da Fossa das Marianas, no que é conhecido como
Arco Vulcânico das Marianas. Atualmente existem mais de 60 vulcões catalogados nessa mesma região. Número surpreendente. Embora seja difícil os monitorarmos com a tecnologia atual, nós sabemos que muitos deles ainda estão ativos. Dentre os mais famosos está o Aït-Simont, um vulcão que já entrou em erupção várias vezes ano passado. Outro que também é bastante famoso é o Ruby-Simont, que ao liberar fluidos químicos no fundo do mar, cria um ambiente único para a vida marinha dali. Aqui há duas coisas que temos de deixar bem claro sobre esses vulcões. Eles não expelem magma e são super importantes para a vida local. Esqueça a imagem de vulcões destruidores. Esses daqui liberam uma mistura de água quente, lama e vários minerais vindo diretamente do interior da Terra. A lama que eles expelem vem carregada de substâncias químicas, como metano e enxofre. Lembra-se que falamos que a luz solar não penetra tão profundamente na fossa das Marianas, mas ainda assim a vida prolifera? Pois uma das razões é justamente as substâncias químicas que estes vulcões submarinos expelem. Cientistas já encontraram comunidades inteiras de vida que só existem graças à energia química liberada por estes vulcões. Mesmo que saibamos que existem dezenas de vulcões na região, não temos seu número exato, nem sabemos quantos ainda estão ativos, já que a grande maioria nunca nem foi monitorada. Nós também não temos ideia da frequência com que essas erupções ocorrem. Basicamente, nós só sabemos que eles estão ali e que desempenham um importante papel. Fora isso, há mais dúvidas do que respostas, como de costume. Neste ponto, nós já entendemos que há sim vida na região da Fossa das Marianas, mas o que você talvez ainda não saiba é que muitos cientistas acreditam que ela pode funcionar como uma espécie de cápsula do tempo, da vida da Terra. Sim, aqui nós estamos falando sobre a possibilidade dela servir de abrigo para a vida pré-histórica. Estudos publicados na revista Nature Microbiology relataram a descoberta de micro-organismos em amostras retiradas lá do fundo da Fossa das Marianas. E o que os cientistas descobriram é que os organismos ali possuem estratégias bioquímicas semelhantes à dos primeiros seres vivos que surgiram no planeta há bilhões de anos atrás. Há vários cientistas que enxergam a Fossa das Marianas como um berço da vida primitiva na Terra, justamente pela luz solar não penetrar naquela região. Existem ecossistemas inteiros ali que nunca precisam e nunca nem viram a luz do sol. Eles estão em uma região que permanece intocada há praticamente bilhões de anos. Apesar do foco dos cientistas ser os micro-organismos, na verdade, a Fossa das Marianas pode abrigar formas de vida mais complexas, o que não seria a primeira vez em nossos oceanos. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas o peixe selacanto era considerado extinto desde a era dos dinossauros. E adivinhe só, ele foi redescoberto em 1938 e estudado com detalhes pela primeira vez em 2025. Será mesmo que há um exemplar pré-histórico ali na Fossa das Marianas, apenas esperando para ser descoberto? Isso ainda levanta o mistério para além do nosso mundo. Se a vida conseguiu se manter em ambientes tão extremos, com temperaturas abaixo de zero, sem luz solar e pressão absurda, o que impede que ela também exista em outros mundos oceânicos do nosso sistema solar? Nós já sabemos que há mundos por aí com oceanos capazes de abrigar vida, como os oceanos subterrâneos das luas de Júpiter e Saturno. Mas talvez o fato de nós não conseguirmos entrar nem mesmo no fundo dos nossos mares seja um indicativo de que ainda há muito que precisamos fazer antes de sair pelo universo atrás de vida. Até hoje, nós contamos com poucas expedições tripuladas dedicadas a estudar o ponto mais profundo da Fossa das Marianas, conhecido como Challenger Deep.
A primeira expedição desse tipo foi lá em 1960, quando os oceanógrafos Jacques Piccard e Don Walsh desceram até lá. Depois deles, só em 2012, mais de 50 anos depois, outra pessoa teve a coragem e o investimento necessários para descer até lá. O cineasta James Cameron, diretor do filme Titanic. James Cameron se aventurou sozinho a uma descida de 11.000 metros ao fundo do oceano. O cineasta é conhecido pela grande paixão que tem pela exploração marítima e, como não podia deixar de ser, ele aproveitou isso para lançar o seu próprio documentário sobre o assunto, o Deep Sea Challenge 3D. Depois do James Cameron, apenas algumas missões científicas modernas, como as da empresa Triton Submarines, em 2019, repetiram o feito. Esse é um número extremamente baixo, principalmente se formos compará-lo com o número de viagens espaciais que existem. Centenas de pessoas já visitaram o espaço, enquanto menos de 30 foram para o fundo da fossa das Marianas. É justamente por essa pouca possibilidade de explorarmos esse fundo oceânico misterioso que continuamos imaginando o que pode haver por lá. O que mais pode estar escondido lá embaixo? Novos ecossistemas, novas espécies de animais? Quem sabe até mesmo um animal pré-histórico? Explorar a Fossa das Marianas é um feito raro, quase comparável a pousar em outro planeta. Cada vez que descemos lá, se abre uma nova porta para o desconhecido. E só nos resta dispormos a abrir e entrar por essa porta. E então, quem tem coragem?